Desafio 27 do jejum intermitente, isso mesmo. Então, boa noite quem está conosco aí ao vivo. A Ângela já está aí, Elton, Elisa, Lidiane, todo mundo que está ao vivo, e a cores, né? Margarete, Iago e todo mundo que está aí. E também vamos transmitir pelo Instagram sobre essa live de emagrecimento, jejum intermitente. Então, quem puder, coloca aí a cidade da onde você está falando, e coloca também a sua pergunta, né? O porquê que você tem interesse no jejum intermitente. Isso mesmo, por que que o jejum intermitente você está interessado? Quais são as suas dúvidas? E como que isso funciona no emagrecimento? Então, quem quiser aí, pessoal que está entrando no Instagram também pode recomendar encaminhar essa live para outras pessoas, que vai ser uma live maravilhosa, uma live maravilhosa. Vamos que vamos então, vamos ver aqui a cidade onde você está falando, Timbó, Santa Catarina, muito bem, Balneário Camboriú, Cairã, esse aí é top, a Margarete de Timbó, Santa Catarina, quem quiser escreve no chat aí, vamos que vamos aqui, botar quem mais aqui que está no chat do Zoom, opa, Pará, Lidiane do Pará, muito legal. E agora no Paraná, muito bom. A Tamires Cristina de Minas Gerais, muito bem. Então hoje vamos falar como é que algumas pessoas estão perdendo 20 quilos com jejum intermitente. Isso mesmo, como que, será que isso é possível, perder 20 quilos com jejum intermitente? Consigo ficar com a barriga sequinha com jejum? Claro, caramba! Isso aí, vai ficar barriga chapada, barriga chapada. Cairan nem precisa de jejum, ele é malhado aí, turbinado, né? Então, quem está nos acompanhando no Zoom vai acompanhar os slides, né? E quem está no Instagram não, mas também vai ter muito conteúdo. A Emanuela já está perguntando como começar. Saludos desde Santiago de Chile, muito bem, nosso amigo Christian. Como começar, mano? Começar gradualmente, isso mesmo, porque o jejum intermitente, importante é começar aos poucos, né? Com 12 horas, depois 14, depois 16. Não começar assim, já quero fazer 24 horas de uma vez, senão vai dar um efeito rebote, você não vai conseguir continuar. Bom, vamos começar aqui então. Opa, tem mais gente chegando aqui. Sou de Itumbiara, Ângela, muito legal. Aí, Itumbiara tem muita gente aí de Itumbiara, muito legal. Itumbiara aí está conosco aí nesse processo do jejum. De acordo com a pesquisa do Ministério da Saúde, 53% dos brasileiros estão com sobrepeso, gente. Muita gente, e desses que estão com sobrepeso, 18,9% estão obesos, né? Então o Brasil é o terceiro no ranking de obesidade no mundo. E o jejum intermitente é uma das soluções para tudo isso. Vale a pena, achava que ia ser desafiante, depois vi que o jejum fiquei muito mais produtivo nas manhãs, recomendo. Aí o Kairan, que já fez jejum, e o Kairan, que também é um palestrante aí de produtividade, falando em como melhorou a sua produtividade com o jejum intermitente. Então, vamos lá, pessoal, por que engordamos? Vamos entender primeiro o processo, por que nós engordamos, né? E, pessoal, e quem quer participar do nosso desafio de 21 dias de jejum intermitente, ainda pode entrar até amanhã. É só me mandar um direct no Instagram ou um WhatsApp que você poderá participar dos 21 dias de jejum intermitente. Vamos lá. Obesidade é uma questão de qualidade dos alimentos. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. E o segundo, que não é só a questão das calorias. Muitas pessoas falam, eu tenho que cortar calorias para emagrecer é só fechar a boca. Não, 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 não é nada disso. Tem que entender da qualidade. A gente tem que consumir menos carboidratos, principalmente os refinados, processados, ultraprocessados. Pode comer as gorduras, porque muita gente fala, tem que cortar as gorduras, tem que cortar as gorduras. Não, pode comer as gorduras boas. A gente tem que cortar a gordura hidrogenada, a fritura. Mas, por exemplo, abacate, nozes, castanha, amêndoas, tudo isso a gente tem que consumir e é importante que consuma. E aí tem uma coisa que é hormonal, que é a tal da insulina.
A insulina é muito conhecido, quem tem diabetes, né, sabe que a sua insulina está alta porque ela está com uma resistência insulínica. O que que faz a insulina? Leva o açúcar, né, de dentro do sangue para dentro da célula. Quando começa a ter resistência insulínica, fica muito alto o açúcar no sangue e aí o pâncreas libera mais insulina para tentar levar esse açúcar para dentro da célula e não consegue. Pois bem, então uma das coisas que a gente tem que começar a entender é que quanto mais picos de insulina a gente tem durante o dia, pior, porque a insulina levanta e aí, claro, a gente come alguma coisa, a insulina levanta, só que ela demora mais para baixar do que a gente tem, já vai ter fome de novo e aí come de novo, a insulina levanta de novo. Então, por que o jejum intermitente é tão interessante? Porque em vez de a gente comer 5, 6 vezes por dia, a gente vai comer uma média de 2 a 3 vezes. Então, por exemplo, eu faço um jejum clássico de 16 horas, então eu almoço, faço um lanche da tarde e fecho minha janela por volta das 20 horas. Me alimento 3 vezes por dia. Ah, doutor, mas você não fica com fome? Não, porque eu como comida de verdade nessas janelas de alimentação. Então, o que que acontece? Se a gente fica comendo biscoitinho, bolachinha, toda hora tá beliscando, a gente vai ter muitos picos de insulina. E esses picos de insulina são prejudiciais para a nossa saúde. E isso que faz a gente ganhar peso. Então, anote aí uma coisa muito importante. A questão de emagrecimento, obesidade, não é só cortar calorias, e sim a qualidade do que você vai comer. Por isso que o jejum intermitente funciona. Primeiro ponto, porque teremos menos picos de insulina. E outro ponto que o jejum intermitente funciona para a obesidade, e aí depois eu vou falar para diabetes também, é que a partir de 10 horas de jejum acaba a nossa reserva de glicose e aí o corpo sabiamente vai lá para a gordura, quebrar a gordura para liberar os corpos cetônicos. E os corpos cetônicos vai ser a nossa forma de alimentação de energia. Então, a partir de 10 horas de jejum, a gente já começa a ter a quebra dos corpos cetônicos e aí, a partir desse momento, o emagrecimento. Então, por isso que se eu me alimento de 3 em 3 horas, dificilmente eu vou formar corpos cetônicos. E aí eu não vou quebrar essa gordura. Então, isso é muito importante. Aê, o Gui está aí também, muito legal. Estamos aí, todos aí. Quem está chegando aqui, Thaís Linhares também, Família Magnética, muito legal aí. Quem está no Instagram aí coloca também a cidade de onde você está falando. Se quiser ter uma perguntinha sobre jejum intermitente, pode colocar. Então, bom, aqui no Zoom tem slides, mas quem está me acompanhando no Instagram, né, também vai entender essa aula. Quando a gente come ali pão, cereais, isso tudo é glicose. Quanto mais isso glicose tem, mais insulina é liberada. E quanto mais insulina é liberada, armazena gordura nos adipócitos. Então, isso é muito importante de entender, que armazena gordura nos adipócitos. E aí, claro, quanto mais a gente tem picos de insulina, pior, né? Pior vai ser. E aí, claro, isso tudo vai fazer com que a gente tenha mais gordura. Deixa eu botar aqui meu carregador aqui. Isso, agora ficou melhor aqui para quem está me acompanhando no Instagram aqui, porque senão vai ficar travando, tá? Então, é muito importante isso, entender que a gente tem esses picos de insulina, deixa eu tirar aqui, e aí quanto mais picos de insulina, pior para o nosso organismo, né? Então, a gente tem que entender toda essa parte também do nosso metabolismo. Então, pessoal, então para a gente. E aí, quanto mais adipócito tem, menos quebra de gordura vai ter, e isso vai ser pior para a nossa saúde, tá? Então vamos que vamos, pessoal. Vamos seguindo aqui nessa live. Quem está chegando aí agora, põe também a cidade de onde está falando. Travou, Renata? Vê se agora melhorou, Renata, só para ver, porque aqui falou que deu uma queda de. Tive que botar o meu carregador aqui.
Então, do livro Por que Engordamos, né? O Gary Taubes fala o seguinte, que o que é a resistência insulínica? Ah, legal, Renato, que bom. A persistência cria resistência. Então, o que acontece? Quanto mais a gente tem picos de insulina, quanto mais refeições a gente faz, pior, porque aí a gente libera mais insulina. Também outra coisa importante é ver a composição dos alimentos. Então, por exemplo, um dos piores alimentos que tem é os alimentos processados, refinados e ultraprocessados. Ah, o Bar Minas Gerais, muito legal, o Bar Minas Gerais. A Durcileia aí, coelho de Ubá, Minas Gerais. Legal. Muito bom. A Jus também está entrando. Então, a composição dos alimentos. Piores alimentos. Processados, ultraprocessados, pão, massa, tudo que você vê no mercado, essas coisas de pacotinho, miojo, tudo isso aí, embutidos, tudo isso aí é de péssima qualidade. Então, isso aí, quem está no jejum intermitente, no grupo, tem que entender uma coisa. Uma coisa é fazer o jejum, outra coisa é se alimentar com qualidade. E aí nós vamos orientar a dieta low carb, baixo carboidrato. Então, o que é recomendado na janela de alimentação? Quando a gente falar janela de alimentação, vamos entender o seguinte: tem o horário de jejum, por exemplo. Vamos fazer o jejum de 14 horas. Tá, então como é que funciona? Eu começo às 20 horas, conto o horário que está dormindo, né? E vou quebrar o meu jejum. A gente fala quebrar o jejum quando é a primeira refeição. Então vai ser o desjejum, às 10 horas da manhã. Pronto, das 8 da noite às 10 da manhã, dá 14 horas. Primeiro ensinamento: não se quebra com pão, não se quebra com carboidrato. É quebrar com gordura ou proteína. Então anote aí que a minha primeira refeição seja gordura ou proteína. Então, por exemplo, vou comer ovos. Tá, ok, vou fazer um omelete, fazer ovos. Ou vou comer um abacate. Legal, vou fazer um abacate com um pouquinho de sal. Então, o que errado? Eu vou quebrar meu jejum agora. Vou comer um pão francês. Erradíssimo. Então, você ficou 14 horas sem comer, a hora que vai comer, quebrar um pão francês, vai dar um pico de insulina e aí isso aí vai botar a perder tudo o que você conquistou durante o jejum, né? Então, interessante isso. Composição dos alimentos que elevam a insulina. Os momentos que a gente come. Então, entender isso também, que o ideal que no jejum intermitente a gente tem umas 3 refeições por dia. Não tem que ficar comendo 5 vezes por dia. Ah, mas eu fico com uma baixa glicemia se eu não comer de 3 em 3 horas. Não, o organismo se acostuma. Não é nada disso. Tem que comer comida de qualidade. Agora, claro, se eu ficar comendo biscoitinho de 3 em 3 horas, aí sim vai ser muito problemático, né? E elevados. Opa, parece que está saindo um som aqui, não. Elevados níveis de insulina, claro, aí leva a uma persistência, o que nós chamamos de resistência insulínica. E isso é o diabetes. Então, a nossa pirâmide alimentar, quem está aqui no Zoom está vendo, é aquela pirâmide que baixa um monte de carboidrato, depois fruta no segundo degrau, depois carne no terceiro, gordura lá no último. E, na verdade, deveria ser ao contrário, né? A gente dá mais preferências para proteínas e gorduras. Então, a dieta low carb praticamente a gente coloca de carboidrato uns 30%, tá? E opa, tá vazando um som aqui, parece de alguém aqui. 30% de carboidrato. Quem entra, é bom deixar o som sempre no mudo, tá, gente? Senão vai sair aqui na live. Tá? Então, máximo 30 a 35% de carboidrato, e aí o restante é muito importante que seja de gorduras ou proteínas. Então vamos lá. Ainda do livro do Por que Engordamos, né? Erros. Erros que a gente vai ter que corrigir aí, né? Claro que quem está começando agora vai pegando aos poucos, né? Consumir muito carboidrato e açúcar. Vamos pensar assim, açúcar. Tem que começar a tirar. O que a gente pode comer durante o jejum? Consumir durante o jejum? Água, café preto sem açúcar, chimarrão e tererê, né? E chás. Tudo sem açúcar. Tem gente que fala, ai, mas café sem açúcar é ruim, doutor. Ruim é consumir o café com açúcar. Isso sim que realmente é muito ruim para a nossa saúde. A gente tem que se acostumar
a consumir tomar o café sem açúcar. Mas faz mais ralinho no começo. Então, por exemplo, de manhã eu tomo um café sem açúcar, mas a primeira coisa, né, anote aí o shot magnético que a gente toma antes de quebrar o jejum. Então, anote aí quem tem onde escrever. Um limão, água morna, um limão, água morna, 20 gotinhas de própolis e 3 pitadinhas de açafrão. Então vamos lá de novo. Um limão, água morna, 3 pitadinhas de própolis, 3 pitadas de açafrão e 20 gotinhas de própolis. Então esse shot é um shot anti-inflamatório, é um shot que desintoxica, é um shot que prepara o organismo para receber o alimento. Então, 15 minutinhos antes de quebrar o jejum, né? Então, isso é importante a gente tomar. Então, muito importante a gente entender o que é bom consumir, né? Então, evitar o excesso de carboidrato e açúcar, consumir proteínas de qualidade. Quando a gente fala proteínas bem equilibradas, você pode consumir ovos, carne vermelha, frango, peixes, né? Tudo isso. Agora, embutidos não, né? Embutidos é porcaria. Então, uma das piores proteínas que tem é embutidos. Superar a fobia contra a gordura. Outro erro. Eu não posso comer gordura. Não pode comer gordura, sim, deve comer gordura. Por exemplo, nozes, castanha, amêndoas, o abacate. Recomendo para fazer o alimento com óleo de coco, com azeite de oliva. A gente tem que começar a diminuir os óleos vegetais. Esses sim são prejudiciais para a saúde, porque eles são inflamatórios. Então, com o tempo, eu vou estar ensinando essas dicas para vocês. E outro erro é as pessoas que não comem fibra. Então, não tem problema comer fruta. Você pode comer um mamão, pode comer um abacate, pode comer maçã. Então, a fruta tem a fibra. Agora, quando a gente não come fibras e come os carboidratos refinados, processados, esse é o grande erro. E por isso que muitas pessoas estão ganhando peso porque estão comendo poucas fibras e muitos carboidratos. Até aqui tudo bem? Quem está gostando, dá um joinha aí para mim. Dá um joinha aí. Tudo certo aí, Ângela, Mariana, tá aí, tudo certo? Então, quem está gostando aí, dá um joinha. Quem está no Instagram também e está me escutando bem, se estão me escutando bem, dá um joinha aí pelo Instagram, que então vai ser importante para que a gente possa também receber esse feedback de vocês aí. Muito bom, muito bom. O pessoal aí está elogiando. O Iago está aí também, muito legal o Iago aí. O Iago é da onde? Lá do Sul Catarinense? Aí, muito bom. Aí, o André, professor André Viana está aí também, muito bom. Muito bom, Lindalva aí. Eita, tá aí o Cairan, tá na área aí também. Muito bem. Então vamos seguindo aqui. Olha, pessoal, a quantidade de açúcar que tem nas bebidas. Na Coca-Cola equivale a 12 colheres de açúcar. Mas não pensa que, mas então eu vou tomar suco, doutor. Tem suco, como esses sucos Lipton, 600 miligramas tem 17 colheres de açúcar equivalente. O Hades tem 6. Então, às vezes a gente pensa assim, eu não vou tomar refrigerante, vou tomar um suco de caixinha. Pior às vezes, tem que tomar água. Por que o suco ele não é tão indicado? Porque a gente tem que comer a fruta com a fibra. O suco, você chega lá no restaurante, me dá um suco de laranja, por exemplo. Pode ser até natural. Só que ele vai botar 4 laranjas ali vai dar um pico de insulina muito grande. Ou é melhor você comer uma laranja do que ficar tomar um suco de laranja com 4 laranjas, que aquilo ali tem muita frutose e entra de uma vez só. Então tudo isso é prejudicial para a saúde. Então é muito importante entender. Olha só, no estudo randomizado evidenciou que um dos fatores que mais provocam esteatose, gordura no fígado, é o excesso de frutose. A simples eliminação do suco de frutas, refrigerante, produtos alimentícios com açúcar já foi o suficiente para reduzir, né, as enzimas do fígado em adolescentes. Então é muito importante a gente entender isso também, que a gordura do fígado não alcoólica vem muito também dos sucos.
Então vamos às soluções: reduzir o consumo de carboidrato e açúcar, ler os rótulos dos produtos. Por exemplo, uma das coisas que vou estar ensinando também nesse desafio, como identificar o açúcar oculto. Às vezes você lê lá o rótulo, maltodextrina, é açúcar, só que eles falam que é sem açúcar. Aí você vê lá um monte, tudo que tem ose, polissacarídeo, monossacarídeo, isso aí, xarope, isso aí é tudo açúcar oculto. E tudo isso faz a gente ganhar peso. Então a gente tem que aprender a ler os rótulos. Escolher bem as sobremesas, de preferência uma fruta. Não comer entre as refeições. Fundamental se você quer emagrecer, né? Se você também tem diabetes. Também café da manhã pode ser opcional. Por exemplo, eu pulo o café da manhã. Então a ideia é assim, do jejum intermitente. Ou você pula o café da manhã ou pula o jantar, né? Consumir bebidas sem adição de açúcar. Isso é muito importante. Tomar o chá sem açúcar, o café sem açúcar, reduzir o consumo de grãos refinados, até as farinhas, que muita gente pensa, farinha de aveia, farinha de... Não, também é carboidrato. Ingestão de produtos e gorduras naturais, então a dieta vai ser a low carb. Então, muito importante é associar o jejum intermitente com a dieta low carb, com a suplementação, atividade física e bom sono. Então, eu vou falar agora dos diferentes tipos de jejum. Tá? Então, o jejum completo é aquele que a gente fica 24 horas, certo? O jejum modificado é um tipo de jejum que as pessoas podem consumir 500 calorias no dia, tá? O que a gente vai fazer é o jejum intermitente, que é assim, tem o horário de jejum e tem a janela de alimentação. Então, vamos imaginar, tem o protocolo 12 por 12. 12 horas de jejum, 12 horas de janela de alimentação. 12 horas de jejum, das 8 da noite às 8 da manhã. 14 horas de jejum, das 8 da noite às 10 da manhã. 16 horas de jejum, das 8 da noite até meio-dia. Ou, doutor, mas eu gosto de tomar o café da manhã, posso pular o jantar? Então pode. Então você começa ali por volta das 16 horas, às 4 da tarde, e vai até as 8 horas da manhã. E aí toma o seu café da manhã tranquilamente. Né? Quando eu falo café da manhã, não é café com pão. É assim, aí eu de jejum com frutas, com gorduras boas, né? Então isso é muito importante. O Prêmio Nobel da Medicina, o Yoshinori Ozumi, tá? Ele ganhou o Prêmio Nobel da Medicina em 2016, falando sobre autofagia, como o jejum ele é importante no processo de desintoxicação do organismo. A partir de 24 horas, o corpo começa, a partir de 20 horas, começa a ter uma autofagia, ou seja, o organismo começa a consumir células de mau funcionamento, e isso é muito purificador. Ontem tomei um suco de limão com sal marinho, pode ter. Opa! Então, aí a Thaís falando que tomou um suco de limão com sal marinho, isso aí também. Não, talvez não, Thaís. Talvez não foi por causa disso, não, né? A gente tem que se preparar para as mudanças de temperatura, né? Então, isso aí é muito importante. Então, aqui, o jejum intermitente, essa aqui é o básico, né? Das 8 da noite até o meio-dia do dia seguinte, pode consumir água, café preto, sem açúcar, chás, né? Pessoal que quer aprender a fazer jejum intermitente com qualidade, bem orientado, nós estamos começando hoje o nosso desafio dos 21 dias de jejum intermitente. Quem quiser participar, o grupo está aberto, vai estar começando hoje à noite, o primeiro jejum é de 14 horas, vai durar 21 dias, vai ter a minha orientação. Só me escrever no WhatsApp ou me mandar um direct aí, tá? Ó, água, café, chá sem açúcar, chimarrão, tererê e águas saborizadas. Isso é o que pode consumir durante o jejum. Vou repetir aí para quem está no Instagram: água, café, chá sem açúcar, chimarrão, tererê e água saborizada. O que é uma água saborizada, doutor? Você pode botar umas folhinhas de hortelã nessa água, umas gotinhas de limão, que não quebra jejum. Pode botar um cravinho, né, um pouquinho de canela, tudo isso não quebra o jejum. Suco de fruta, limão, açúcar, sem açúcar, pode ser tomado no jejum? É assim, ó, boa pergunta. A água com algumas gotinhas de limão, tipo assim, espremer metadinha de um limão, não quebra o jejum. Agora, se eu botar suco de limão com muitos limões, mais que um, aí sim pode ter a quebra do jejum. Então é importante botar não em grande quantidade.
O shot quebra o jejum? A primeira coisa é a Poli Fernandes sabe. Não, o shot não quebra o jejum, tá, Poli? Não se preocupe. Então, se eu botar assim, água com um pouquinho de limão, açafrão, própolis, não quebra o jejum. Pode fazer, tá? Boa noite aí, a Renata que tá aí, de Arilai, todo mundo. Cairan que tá aí também. Muito bom. Pessoal, então vamos falar dos benefícios do jejum intermitente, tá? Essa medicina natural que cura muita gente da maneira mais simples. E as pessoas me perguntam assim, doutor, mas jejum não faz mal? Gente, além de ser o prêmio Nobel da Medicina, Jesus fazia jejum, Buda fazia jejum, Gandhi, todos os mestres faziam jejum. Se os mestres faziam jejum, como é que vai nos fazer mal? Agora sim, se você tem uma doença crônica, se você tem anemia, se você é gestante, criança, aí eu não recomendo. Então, por isso que é bom sempre perguntar para o médico na dúvida. O médico que entenda de jejum, né? Porque tem médico que não entende de jejum. Eu consumo todos os dias ao acordar o açafrão. Pode me atrapalhar? Não, pode consumir, Dinha. Não tem problema nenhum. Pode fazer o teu jejum e pode consumir. O jejum, ele também prolonga a nossa vida, nossa longevidade, previne o envelhecimento. Sabia disso? Fizeram uma pesquisa em laboratório com ratinhos, né? E observaram que tinha um grupo de ratinhos que tinha comida à vontade e outros tinha restrição alimentar. E adivinhe, os ratinhos que tinham restrição alimentar viveram mais, 30% mais que os ratinhos que tinham comida à vontade. Então imagina as pessoas que têm a geladeira cheia e toda hora estão beliscando na geladeira. Então a gente não vai fazer um trabalho assim científico com seres humanos, mas a lógica é que essas pessoas vão viver menos. Hoje as pessoas estão vivendo menos porque comem demais. Antigamente faltava alimento, hoje é porque comem demais. Eu consumo todo o açafrão, já respondi aqui para a Dinha. Muito bem. Então, para a gente ir para os finalmente, vamos falar dos benefícios do jejum intermitente. Muita gente, bom, os tipos de jejum já falei, os horários, o que é uma janela, o que é um horário de jejum, né? O que pode consumir durante o jejum é água, café preto sem açúcar, chá, chimarrão. E o que acontece? A famosa autofagia, que começa a liberar corpos cetônicos. Primeiro benefício, emagrecimento. Claro, sem dúvida. E jejum emagrece? Emagrece sim. Mas, doutor, não vai dar o efeito sanfona depois? Não, não dá pelo seguinte. Porque na janela de alimentação você come comida de verdade. O que dá o efeito sanfona é quando você faz uma dieta milaborante. Ah, eu vou ficar um mês comendo só bolachinha de água e sal. Aí você emagrece 3 quilos. Aí no outro mês você fica com uma anemia, você vai ter que comer tudo novamente porque ficou com carência nutricional. E aí, claro, vai dar o efeito sanfona. Então o jejum intermitente, ele além de ser além de emagrecer, previne diabetes, pode até curar, aumenta a longevidade, aumenta a nossa saúde mitocondrial, é anti-inflamatório, proporciona autofagia, reduz a resistência insulínica e diabetes. Esses são os benefícios gerais. Aqui eu já falei que ele quebra a gordura, né? Outros benefícios: melhora a microbiota intestinal, a flora, a circulação para quem tem problema cardíaco, redução da gordura, redução do estresse, olha só. Outro benefício: melhora o metabolismo da célula, melhora a ação da insulina. Estou lendo todos os benefícios. Melhora a estabilidade do DNA e a sobrevida da célula, ou seja, o jejum nos prepara para mudanças de temperatura, para o estresse. Ele é como se fosse um estresse positivo, o jejum, que ele prepara a gente para as situações do dia a dia. Também, cérebro, neuroproteção, diminui a neuroinflamação cerebral. Para quem tem esclerose múltipla é muito interessante, diminui a desmielinização, melhora a bioplasticidade cerebral, então ele previne Alzheimer e Parkinson. Então quem tem histórico na família de Alzheimer e Parkinson, esclerose, por favor, faça jejum intermitente, que é uma prevenção, além de comer alimentos como nozes, que é bom para o cérebro, essas oleaginosas, tudo são muito boas para o cérebro. Que mais? Que outros benefícios? Para o coração, diminui a pressão arterial, quem é hipertenso aí, diminui a insulina,
diminui o triglicerídeo e melhora o perfil lipídico, ou seja, diminui o LDL, que é o colesterol ruim, e melhora o HDL, que é o colesterol. Essa live pode ser compartilhada? Gostaria de compartilhar com uma tia com diabetes. Claro, eu estou gravando essa live, depois eu vou botar o link da live no grupo. Quem está no Instagram, vou deixar gravada também. E aí pode compartilhar essa live com pessoas que têm diabetes, com pessoas que têm pressão alta, né? As pessoas têm que conhecer essa medicina natural, essa medicina aí que é barata, porque é o seguinte, é só parar de comer e fazer da maneira certa. Muito bem, quem no Instagram aqui, boa noite, Nelson, boa noite a todo mundo que está entrando. O jejum prolonga a vida, né? Então, para quem tem câncer, por exemplo, ativa a via catabólica, a MPK, inibe a via anabólica, mTOR, colabora com a destruição de células tumorais, aumento de glicose, contribui na quimioterapia sendo feito com supervisão médica. Que mais? Outros benefícios, potencializa a atividade aeróbica, benefício emocional, mental, espiritual, para quem medita, para quem faz oração, tudo isso é muito importante. Você vai falar sobre suplementos? Ah, Renato, hoje não, porque vai ser demais, mas eu vou dar dica de 2 suplementos que não pode faltar na nossa vida. Magnésio, para o nosso cérebro, magnésio, que ele é responsável por 300 reações químicas no organismo, e o ômega 3. O ômega 3 não pode faltar, porque o ômega 3 a gente não consegue, ele está nos peixes, a gente não consegue consumir uma quantidade ideal. E ele é importante para o coração, importante para o cérebro, ele é anti-inflamatório. Então, 2 suplementos aí, Renata, de cortesia aí, que é magnésio e ômega 3, não pode faltar na nossa vida. Alguns mitos sobre jejum. Se eu não comer a cada 3 horas, vou ficar fraco. Não posso fazer exercício em jejum? Pode, sim, claro. Dá para trabalhar em jejum? Claro que vai ser até mais produtivo. E se eu ficar irritado, doutor? Toma água com uma pitadinha de sal marinho que já melhora. E será que eu não vou perder massa magra? Não, porque o jejum atua na gordura e não na massa magra. E será que eu vou ficar com energia? Vai ter muita energia também. E será que eu não vou passar mal, ter dor de cabeça? É, por isso que se fazendo da maneira correta, não vai passar mal. E quando sentir um pouco de irritabilidade, água com uma pitada de sal marinho. E será que eu não vou poder ingerir nada? Pode tomar o café preto, o chimarrão, o chá sem açúcar, tudo isso é permitido. Pessoal, já estamos finalizando essa live. Então, muito importante. Quem tiver dúvidas, coloca aí no chat. Quem quiser participar do nosso desafio dos 21 dias de jejum intermitente, começa hoje, dura 21 dias, tem meu acompanhamento, tem um protocolo diário. Todo dia eu vou colocar um áudio no grupo, eu tenho horário para tirar as dúvidas. Isso tudo faz parte do nosso procedimento aí do grupo. Então, pessoal, aqui alguns erros no jejum intermitente. Jantar muito tarde, claro, a gente não pode jantar muito tarde. O ideal é, quanto mais cedo jantar, melhor. O ideal é até 20 horas. Se conseguir às 18 horas, melhor ainda. Tampouco é para fazer jejum e na hora que for quebrar o jejum, ter um hábito compensatório de comer demais. Também não vai ser assim. Você vai comer a mesma quantidade que você come sempre. Mas não pode, pulei uma refeição, vou comer o dobro na outra. Não, também não vale isso. Não saber quebrar o jejum, então como é que se quebra o jejum? Com proteínas ou gorduras boas. E tomar pouca água também é uma das coisas dos erros que as pessoas cometem, tomar bastante água durante o jejum. Então, pessoal, está aqui o grupo de jejum, né? Tem um protocolo semanal, vou colocar dieta low carb. Quem já está no grupo, eu vou colocar agora as orientações do grupo, a dieta, o aplicativo para baixar e o protocolo da primeira semana. E todos os dias vai ter áudio de reprogramação, lives para mudar o estilo de vida. A gente vai fazer uma live por semana com o grupo. Essa live fica gravada também. Se você não assistir ao vivo, pode assistir depois e não tem problema. Então, claro, se você sente que é o chamado, para que você quer estar nesse grupo? Eu quero para emagrecer, eu quero para curar diabetes, eu quero para ter mais disposição. Então, se você sentiu o chamado, está convidada para participar
do nosso desafio dos 21 dias de jejum magnético. Tá bom, pessoal? Então, era isso por hoje. Quem tiver dúvida, eu quero participar. Poli Fernandes falou ali. Então, Poli, faz o seguinte, me manda um direct que depois eu passo aí como é que você pode entrar no nosso grupo, tá bem? Então, pessoal, desejo uma boa noite para todos. Qualquer dúvida, me chame aí no direct, no WhatsApp. O nosso grupo vai começar a partir de hoje. O primeiro jejum é de 14 horas. Valeu, então, pessoal. Muito bom interromper aqui o compartilhar. Boa noite a todos que estiveram conosco. Lidiane, Boa Ângela, noite, doutor John. Thaís, Margarete. Obrigada. Ótima noite para todos. E aqui quem esteve no nosso